aproveitamento de apenas 11% do trabalho de Fernando Diniz e Cláudio Spinelli no Vasco? PH pode pintar no Palmeiras? Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Bom, eu sou o Valmir Ferreira, esse canal é o Vulgo Fute. Bora pro vídeo. Galera, bora falar de mercado da bola, algumas notícias do Vasco da Gama, mas já podemos começar falando da desastrosa ontem estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, como eu falei no vídeo de pós-jogo, né? Iniciando da mesma forma que terminou. E com isso, o torcedor já começa a ficar, né, desesperado porque você não vê melhoras e é os mesmos erros de sempre. E com isso já começa a vir à tona números do trabalho de Fernando Diniz, que, pelo fato de ser treinador do Vasco da Gama, é muito cobrado. E, cara, vou trazer aqui alguns, né, dos últimos jogos do Vasco, né, e do Fernando Diniz sobre o comando do Vasco da Gama, ainda pegando aqui essa temporada aí que terminou e já começou novamente, apenas pouco tempo de férias, porque é um ano de Copa do Mundo, né? Mas vamos ver aqui, ó. O Vasco perdeu 8 dos seus últimos 9 jogos pelo Brasileirão. Então, ou seja, dos últimos 9 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, visando que, como eu falei, teve aquela questão que o campeonato parou, aí ficou ali, já iniciou agora em janeiro, por conta dessa temporada de Copa do Mundo. Contando essas últimas 9 partidas, o Vasco perdeu 8. 8. Apenas uma vitória. Nenhum empate, 7 gols feitos e 21 gols sofridos. 21 gols sofridos, aproveitamento de 11%. Aproveitamento de 11%. Cara, isso aqui é brincadeira. E aí também, ah, eu fui lá e peguei também um outro levantamento, trago, né, pelo blog do Garone, acho que vocês devem conhecer o Garone, excelente jornalista e também cobre tudo aí do Vasco, né, no blog do Garone também, que são gráficos também, né, de novembro de 2025 até janeiro de 2026, né, são apenas 2 vitórias, um empate, 11 derrotas, 10 gols marcados e 26 gols sofridos. Eu acho que nesses jogos aqui deve estar envolvido também jogos também do Campeonato Carioca. O que eu falei, o que é o de cima, são os últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Esse que eu já trouxe aqui pelo blog do Garone já deve ser jogos tanto de Carioca quanto também de Brasileiro, porque o Vasco já fez 2 jogos no Campeonato Estadual. Mas, cara, você vê que realmente, cara, é mais derrota do que vitória. Muitos gols sofridos, muitos gols sofridos, 26 gols sofridos. E é o Vasco à mercê, de novo, do que é sempre assombra a gente, né, cara? O Vasco vai lá, faz um gol. Eu já vinha falando isso desde o ano passado. O problema do Vasco não é fazer o gol. Claro, perdeu o Rayan agora, mas o problema do Vasco não é e não vai ser fazer o gol. O Vasco sempre consegue fazer gol. Se tu for ver até que os gols que o Vasco faz na sua grande maioria, cara, são de boas jogadas, de boas transições, né? Igual pra mim o gol, onde foi um gol bem bonito do Coutinho, embora ele só tenha feito isso também na partida. Mas é impressionante também a forma que o Vasco faz um gol, ele entrega 2, 3 pro adversário de uma forma, sabe, de uma forma tão pacífica e muitas das vezes o time bem desorganizado, eu falo, tem culpa do jogador, mas, cara, o maior culpado hoje pra mim é o treinador. É o treinador e aqui eu não tô pedindo a demissão do Fernando Diniz, né? Não tô pedindo a demissão do Fernando Diniz nem nada. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês com toda certeza do mundo. Eu acho que nenhum clube até o momento nessa carreira do Fernando Diniz, claro, conheci o trabalho dele mais na época do São Paulo, depois ele teve uma boa passagem, né, um primeiro bom ano com a camisa do Fluminense, aí foi pro Cruzeiro também, não deu em nada, mas acho que uma coisa ele nunca vai poder reclamar, cara, que nenhum time, até o momento, pelo menos eu, deu tanto respaldo pro Diniz poder trabalhar. Por muito menos eu já vi treinadores sendo mandados embora, né, comandando o Vasco da Gama. Ele ajuda na contratação, isso é muito importante, muitos jogadores vieram porque ele foi lá e ligou. Ele tem total liberdade para fazer o que quiser dentro ali na montagem do elenco. Então, assim, se amanhã depois, não tô falando que ele mereça ser demitido ou algo do tipo, hã, ele for mandado embora, seja na 10ª rodada ou algo do tipo, ele nunca vai poder falar que o Vasco não deu oportunidade pra ele. Porque, cara, é impressionante, ele tem total liberdade. Então, se não tá dando certo, o culpado é ele, porque quem monta o time é ele. Quem insiste sempre nessa jogada, nessa saída de bola, que de 10, 15 tentativas, uma dá certo, é ele, porque o treinador é ele. E é sempre o mesmo estilo de jogo, né? Ou não é nem um estilo de jogo, é tentar um estilo de jogo. E eu acho, e aqui já é a minha opinião, se ele não mudar, ele dificilmente ele vai conseguir ter uma longevidade, seja no Vasco ou qualquer outro time. Porque, cara, tem momentos que se não tá dando certo, quem sou pra tentar ensinar alguma coisa pro Diniz, cara, faz o simples, faz o feijão com arroz.
essa insistência nessa saída de bola, é muitos erros, e a gente tá jogando a elite do futebol brasileiro. Não, você vai entregar a bola no pé do seu adversário, ele não vai errar toda hora, pô. Uma hora ou outra ele vai acertar. E aí você faz um gol, você já entrega um gol de empate, depois você vai tentar e vai tomar outro, enfim. É mais ou menos isso, e esse aí é o retrospecto aí desse trabalho do Fernando Diniz até o momento. Deixe nos comentários o que você acha a respeito disso, e se você concorda também comigo, beleza? E agora aqui falando de mercado da bola, vamos falar aqui porque eu fui até meio que pego de surpresa, né? Ou não também. Vamos lá, ó. Palmeiras mira Paulo Henrique. O lateral do Vasco é alvo definido do Verdão caso Agustin Giai seja vendido para o exterior. A diretoria já monitora o jogador como reposição imediata. Notícia lá do Espírito de Porco e Gilbert e também Diego Firmino. Esses são os jornalistas, né, que trouxeram essa informação. Com uma possível saída aí do Giai, o Palmeiras já vê com bons olhos uma investida no PH, que teve um ano muito bom na temporada passada, depois caiu um pouquinho, mas é um jogador que ele até chegou a ser convocado. Então, assim, eu acho que eu até consegui entender um pouco a investida do Palmeiras, né? Uma possível investida em caso de perder aí o Giai para o futebol do exterior. Eu não gostaria de perder o Paulo Henrique. Não acho que o Vasco vai conseguir achar um outro lateral assim, muito fácil. E, e às vezes tem aquela questão, mas pô, se pagar a multa é só levar, mas aí você vai reforçar um adversário, né, no campeonato, embora as pretensões do Vasco não seja brigar pelo título, né, até porque não tem time pra isso, mas querendo ou não, você vai reforçar um adversário. E é sempre assim, às vezes o cara vai sair do Vasco, vai conseguir desempenhar melhor, porque o time lá já tá bem melhor, é um time mais bem postado, um time bem mais organizado, né. Enfim, eu não sei o que você acha a respeito aí de pegar no Palmeiras. Se caso isso realmente acontecer, eu não negociaria, porque como eu disse, é reforçar um adversário direto no campeonato, que o Vasco vai fazer 2 jogos contra o Palmeiras, enfim. E agora vamos falar sobre Cláudio Spinelli, né, o Vasco realizou uma nova oferta pelo atacante Cláudio Spinelli. A proposta segue sendo de empréstimo, agora com obrigação de compra, condicionada ao cumprimento de metas estipuladas. O gigante mantém otimismo e conta com a vontade de Spinelli de atuar em São Januário, então, ou seja, o jogador já vê com bons olhos, já teria aceitado a proposta do Vasco, falta o Vasco agora se acertar lá com o clube dele, o Independente Del Valle. O Vasco quer um empréstimo, acho que o clube queria a compra do jogador, mas o Vasco agora fez uma nova oferta, né, colocando algumas metas ali, não sei quais metas foram, mas vamos dizer, se fizer X número de jogos, X número de gols aí, né, o Vasco vai lá e, pum, bater nessas metas, o Vasco compraria o jogador em definitivo. Mas já tá virando uma novela já, né, já tá virando uma novela, mas eu entendo porque o Spinelli ele marcou muitos gols, né, na temporada passada, acho que 28 ou 29 gols. É um cara que viria e como eu tô falando aqui, ontem mesmo, por exemplo, era um jogo que, se ele tivesse, já poderia ter colocado ele ali no decorrer da partida. É um cara também experiente, vem de uma liga que não é do mesmo nível técnico do Brasil, mas acho que ajudaria bastante. Teve a sua melhor temporada goleador agora recentemente, e é um cara que acho que agregaria sim, não sei se seria titular, até porque meio que nesse esquema tático do Diniz, ele não gosta de jogar com centroavante, né, mas vai ter partidas como a de ontem que eu acho que você vai precisar só do resultado, então assim, é bom ter, né, mais peças de qualidade no seu elenco, ainda mais um cara que, querendo ou não, né, é um fazedor de gols, e isso é muito importante. Mas deixa nos comentários o que você acha aí a respeito de Spinelli com a camisa do Vascão. Forma que acertou o empréstimo do lateral esquerdo Riquelme ao Panathinaikos. Acho que é assim que se fala, né? Panathinaikos, né? Ih, meu Deus do céu. Panathinaikos, 1946 FC da Grécia. Bom, até o fim de junho, com opção de transferência em definitivo ao fim do vínculo. Recentemente, o time grego contratou Alex Teixeira, ou seja, o Alex Teixeira tá lá, então o Riquelme vai reencontrar um ex-companheiro de Vasco da Gama. Riquelme que não tem tantas oportunidades, é um menino que já sofreu algumas lesões, né, mas já que ele não vai ser aproveitado, o Vasco decidiu emprestá-lo, né. Acho que já é mais uma vez que o Vasco empresta o Riquelme ao Panathinaikos, acho que esse é o nome do time, lá da Grécia, boa sorte aí ao Riquelme. Bom, esse foi o vídeo de hoje, vídeo rápido, simples, mas trazendo informações. E, bom, galera, agora é pensar no jogo de segunda-feira contra o Madureira. E o Vasco vai receber a Chapecoense quinta-feira em São Januário. Como vai estar o clima pra quinta-feira em São Januário, hein, cara? Brincadeira, eu acho que é, é complicado porque você vê que o time do Vasco não é um time ruim.
já passamos dessa fase de ter um time ruim. Tem muitas peças ali interessantes, até mesmo jogadores do sistema defensivo, cara, eu não acho que é tão ruim assim, mas eu não sei o que que passa na cabeça do Fernando Diniz, eu não sei o que que ele pensa a respeito dessa montagem desse grupo, que esse time não consegue ter, né, uma organização tática, uma obediência tática, visto que o treinador, né, ele está envolvido diretamente em muitas contratações desse próprio elenco, então assim, eu não consigo até agora entender muito ali a cabeça do Fernando Diniz, e já começa a ter um pouco de preocupação, porque, né, a estreia e a forma como perde, que sempre faz a gente ficar assustado, beleza? Dito isso, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal Vulfute, ajuda o amigo a bater a meta de sempre estar crescendo aqui no YouTube. Para isso, eu necessito e preciso do seu apoio. Valeu? Tamo junto.